Oi! Nessa aula nós vamos falar sobre as unidades de reservação. Quais são as finalidades dos reservatórios? Nós vamos ver o seu dimensionamento, né? Quais são as classificações? Então nós temos reservatórios que são apoiados, enterrados, que são de montante, de jusante. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Então, lá no nosso sistema de abastecimento de água, a água ela é captada, levada através de adutoras para as estações de tratamento de água. Depois das estações de tratamento de água, ela vai chegar no reservatório. Nós ainda não vimos a parte da estação de tratamento, que nós vamos ter um capítulo específico para elas, mas hoje nós vamos ver sobre a reservação de água, né? Então, essa etapa aí, que pode ter uma etapa de reservação antes da estação de tratamento, mas no geral, na maioria dos sistemas de abastecimento de água, os pontos de reservação são aí após a estação de tratamento de água e antes da rede de distribuição. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o dimensionamento desse volume que deve ser reservado, né? Quando cada tipo de reservatório vai ser indicado. Então, aí, como eu falei para vocês, nós já vimos a parte de captação, vimos sobre as adutoras, pulamos essa etapa aqui de estação de tratamento, que vai ser uma etapa que veremos mais à frente, e agora nós vamos ver as unidades de reservação. Então, aqui nós temos, né, nessa imagem, nós temos 3 reservatórios. Um reservatório para armazenar a água que sai da ETA, um reservatório para regular as vazões aqui que vão para a rede de distribuição e um outro reservatório elevado aqui para diminuir o custo energético, né, de elevação de água até essa zona alta e também fazer regularização de pressões e armazenar a água que vai ser distribuída aqui na rede de distribuição. Então, os reservatórios são unidades hidráulicas para acumulação e passagem de água. São situados em pontos estratégicos do sistema de abastecimento, de modo a atender algumas finalidades, né? Então, as finalidades da reservação são regularização das vazões, né? Então, eu posso ter um reservatório entre a adução e a distribuição, né? E aí a adução vai ser dimensionada para o dia de maior consumo, enquanto a distribuição ela atende uma demanda ligeiramente maior, tendo em vista a hora de maior consumo. Permite ainda que as tubulações que precedem a rede de distribuição sejam um pouco menores do que as tubulações que saem da rede, que saem direto ali para a rede de distribuição. Portanto, aí eu vou ter um diâmetro mais econômico. Vão dar uma maior segurança ao sistema de abastecimento, porque se eu tiver uma eventual parada ou interrupção do sistema de captação, de adução, né, da água, eu consigo atender a minha rede através das vazões que saem do reservatório. Então, ele serve para promover essa segurança. Ele deve atender uma reserva de água para incêndio, né? Deve fazer o condicionamento das pressões de distribuição. A rede, ela precisa ter uma pressão adequada para essa entrega dessa água, né? Nós aqui, quando abrimos uma torneira, nós não queremos uma pressão muito baixa, né? E nem uma pressão muito alta, de modo a prejudicar as nossas tubulações, os nossos sistemas, né? Então, o reservatório, ele também serve para condicionar a pressão que sai da estação de tratamento e a pressão que passa aqui pela rede de distribuição. Geralmente podem ser utilizadas instalações elevatórias, né? E com a utilização de reservação, ele permite uma redução no consumo energético dessas instalações, porque possibilita o atendimento à rede, mesmo que a estação elevatória não esteja operando. Então, eu sei qual que é o consumo da minha população e eu consigo levar água para atender esse setor
mesmo que o sistema motobomba ele não esteja operante, né? Horários aí de pico, né? De consumo energético. Ele deve, então, condicionar as pressões na rede de distribuição. Nós vimos lá em hidráulica que nós temos alguns limites para pressão estática máxima e mínima. Então, a pressão estática máxima deve ser de 50 metros de coluna d'água, né, para não promover aí, não danificar nossas tubulações. E a pressão estática mínima, para ter uma pressão adequada para o consumo, é de 10 metros de coluna d'água. E aí a gente tem algumas vantagens e desvantagens, né? Vantagens, o bombeamento da água fora do horário de pico, né? Então permite aí que a gente consiga ter acesso à água, mesmo com o sistema de motobomba não esteja operante. Um aumento no rendimento dos consumos dos conjuntos elevatórios. Desvantagem, o maior custo na implantação, a sua localização. Às vezes o reservatório ele demanda um espaço, né, significativo ali para sua implantação. Então a sua localização deve ser pensada de modo a não promover aí um dano muito grande, né, uma interferência muito grande. E um maior impacto ambiental. Então, por serem estruturas grandes, né, de peso significativo, então podem provocar aí um impacto. Bom, eles podem ser classificados quanto à sua localização no sistema, então se é de montante ou se é de jusante. Quanto à localização no terreno, nós temos reservatórios enterrados, elevados, semi-enterrados. Quanto à sua forma, podem ser circulares, retangulares, e quanto aos materiais que eles são construídos. Nós vamos ver esses fatores aí. Então, quanto à localização no terreno, os reservatórios podem ser elevados, tipo standpipe, enterrados, semi-enterrados, em que eu tenho a maior parte da altura do reservatório para fora, né? E reservatórios apoiados. Os reservatórios elevados, eles são bastante empregados para fazer o condicionamento das pressões dinâmicas em áreas que eu tenho uma maior cota topográfica. Então, como a gente viu naquele outro slide, né, eu tenho um ponto que eu tenho uma cota muito elevada, eu consigo levar essa água através do sistema de bombeamento e eu coloco ela em um reservatório elevado, porque a altura que a água está, ela vai possibilitar o condicionamento das pressões, sem aí eu precisar ter um outro sistema elevatório para passar para a rede de distribuição. Eles são geralmente construídos nas proximidades de uma outra unidade de reservação, e aí assim eu consigo que eu tenha, né, adução a partir dessa unidade de reservação, que normalmente é enterrada, né, e aí eu reduzo a altura manométrica que eu preciso para o sistema elevatório, porque eu tenho um reservatório elevado acoplado a um reservatório enterrado. Então, o meu comprimento de tubulação de adução é bem menor, né? Para esse tipo de reservatório, a tubulação que chega deve ser preferencialmente instalada, né? Para que a água penetre no ponto mais alto da torre, favorecendo aí o funcionamento da bomba numa faixa de operação que seja mais favorável. Os reservatórios enterrados, eles se situam abaixo da cota do terreno, geralmente eles estão associados a uma unidade elevada, como eu falei, e correspondem aí, quando associados, ao maior parte do volume de reservação do sistema. Então, pela dificuldade aí, né, por conta da estrutura do próprio sistema elevado, o reservatório enterrado acoplado ao elevado, ele corresponde aí, consegue armazenar um maior volume de água, enquanto que o elevado ele serve apenas para fazer esse condicionamento aí de pressões na rede, né? Então, eu armazeno a maior parte no enterrado e vou
alimentando o reservatório elevado à medida que for precisando. Os semi-enterrados são aqueles que pelo menos 1/3 da altura está abaixo da cota do terreno e o restante está acima. E os reservatórios apoiados são aqueles em que menos de 1/3 da altura está abaixo do terreno, né? Então, eu só apoio aí o meu reservatório. Bom, nós temos então quanto a classificação, quanto à sua posição no sistema. Então, os reservatórios, eles podem ser de montante. Nesse caso, o reservatório vai sempre fornecer água para a rede de distribuição. É a solução que mais é empregada no nosso país. No entanto, a gente tende aí a favorecer uma variação de pressões muito acentuadas nos pontos mais extremos da nossa rede de distribuição, pontos mais distantes aí do meu reservatório. Isso ocorre em função da redução da demanda, né? Então, é indicado que eu tenha os reservatórios de montante construídos mais próximos dos centros de consumo. Então, aqui eu tenho um reservatório de montante semi-enterrado, aqui eu tenho um reservatório de montante elevado, né? E aqui observem que a linha piezométrica, né? Ela vai diminuindo. Aqui eu tenho um reservatório com distribuição escalonada, então eu tenho que a água passa do reservatório 1 para o reservatório 2 e desses reservatórios eu alimento a minha rede de distribuição. Então, o reservatório que está localizado aqui na cota mais baixa, ele atende os pontos mais distantes da minha rede e o reservatório na cota mais alta, ele atende os pontos mais próximos da minha rede. Eu tenho também um reservatório de montante em que eu tenha um reservatório principal e um reservatório complementar, que nas horas de alto consumo ele vai estar fornecendo água para a rede de distribuição e nas horas em que o consumo não supera a possibilidade do reservatório principal, aí o reservatório principal fornece água para a rede e também fornece água para o reservatório complementar. Ele vai estar enchendo aqui o reservatório. Então, horas de pico ele esvazia, horas de baixo consumo ele enche. Eu posso ter também um reservatório que esteja localizado a jusante da minha rede, né? Então, ele está instalado depois da rede de distribuição e ele pode funcionar recebendo ou fornecendo água nos dias que eu tenha uma maior demanda. É considerado aí um reservatório de sobras, né? Então, de madrugada, quando as pressões na rede elas estão baixas, esse reservatório ele vai ser enchido, né? E quando eu tenho uma maior demanda na minha rede, que ocorre lá, né, de manhã, o reservatório começa a ser esvaziado, né? Então, geralmente ele pode trabalhar sozinho ou em conjunto com outro reservatório de montante. Aqui eu tenho um reservatório elevado de jusante. Aqui eu tenho um reservatório apoiado de jusante. E aqui eu tenho ele trabalhando, né, juntamente com o reservatório de montante. Então, quando eu tenho um baixo consumo de água, a minha linha piezométrica vai do reservatório de montante até o reservatório de sobras. Então, eu estou enchendo o meu reservatório de sobras, né, à medida que eu não tenho consumo suficiente na rede. E quando eu aumento esse consumo na minha rede, ela vai ser abastecida pelos dois reservatórios. Eu posso ter também reservatórios que são em uma posição intermediária, por exemplo, esses reservatórios aqui, R1 e R2, né? Então, eu tenho um reservatório que faz a captação de poço profundo aqui, com a estação elevatória eu tenho uma adução forçada, né? Uma tubulação forçada aqui e consigo abastecer o reservatório 1. Por gravidade, eu abasteço o reservatório 2. Então, eu tenho uma adução mista com reservatórios aí
intermediários, também é possível. Aqui eu tenho o reservatório de posição intermediária, R2, que faz a regularização das vazões e das pressões, né, da água que chega da captação até a água que vai para a rede de distribuição. Então, nós vimos que temos reservatórios enterrados, apoiados e semi-enterrados, elevados, enfim. Para aqueles que são enterrados, apoiados e semi-enterrados, né, que estão em contatos ali com o solo, uma preferencial que se observa aí é formato circular ou retangular, né? Os reservatórios com a forma circular, eles produzem aí, conseguem garantir um menor comprimento das paredes para um mesmo volume. Já os reservatórios retangulares, eles favorecem uma maior modulação do volume de reservação, né? E aí permite que nós consigamos implantá-los em etapas, né? São exigidos aí o mínimo de 2 compartimentos. Esses compartimentos, eles devem ter tubulações extravasoras, tubulações de entrada e de saída, devem ter descargas independentes, de modo que a limpeza e a descarga, né, possa ser feita sem que o sistema ele paralise. Então, eu tenho aí para cada um dos meus módulos de reservação os sistemas totalmente independentes entre si, né, de modo que eu possa operar com um ou outro, caso o sistema caso eu queira fazer manutenção, limpeza em um dos compartimentos. Bom, o menor comprimento das paredes para os reservatórios retangulares, né, possuem aí uma relação de 3/4 entre a largura e o comprimento, conforme está indicado aqui, né? Essa relação proporciona um menor comprimento, uma menor altura da parede do reservatório. Nos reservatórios circulares, eu tenho uma maior economia quando eu faço o diâmetro do reservatório igual à altura da parede, né? A altura da lâmina d'água, ela vai variar de acordo com o volume do reservatório. Então, até 3.500 metros cúbicos, eu posso ter aí uma altura de lâmina d'água de 2,5 a 3,5 metros, né? Então, basta seguir essas indicações. Bom, os reservatórios que são elevados, né, eles podem ter formas circulares, formas ovais, enfim, todos esses formatos aí. Os reservatórios de maior porte, eles são construídos geralmente em concreto armado. Os reservatórios elevados, eles podem ser construídos em argamassa armada, fibra de vidro, aço e madeira. É importante que a cobertura dos reservatórios, né? Então, eu tenho aí uma cobertura nos meus reservatórios, de modo que não haja penetração da água da chuva, que não penetrem animais e corpos estranhos na minha reservação, na minha água que vai ser levada para abastecimento. No entanto, eu tenho que permitir a abertura, possibilitar uma abertura para inspeção, né? E essa abertura deve ter no mínimo 60 centímetros de lado. Então, tá aí, né, um projeto de reservatório. Esse reservatório é um reservatório intermediário, então eu tenho tubulação de entrada, tubulação de saída. Entrada por aqui, né? Aqui na parte superior, tubulação de saída na parte inferior. Eu tenho aqui o ponto para inspeção do reservatório, a tampa, né? Enfim. Aqui eu tenho um reservatório retangular de 2 módulos, um reservatório circular com tampa, reservatório em chapa de aço apoiado no solo, reservatório apoiado também em poliéster, esse aqui a gente vê bastante, né? Poliéster com fibra de vidro.
Aqui a gente tem as imagens, né, dos reservatórios apoiados, reservatório semi-enterrado, reservatório enterrado, reservatório elevado. O centro de reservação é o local que reúne as obras dos reservatórios e outras instalações que são necessárias ao funcionamento do sistema. Então, eu posso ter um centro de reservação com um reservatório retangular, com 2 módulos. Posso ter um centro de reservação com reservatório retangular, estação elevatória e reservatório elevado, como eu falei. Isso é uma composição bem usual, né? Que o reservatório enterrado, ele alimenta o reservatório elevado. Esse reservatório ele está elevado para garantir as pressões no sistema, mas aí eu tenho uma economia em função do meu sistema elevatório. Porque se eu fosse ligar essa água que sai do reservatório enterrado da minha rede, né, por meio de bombeamento, talvez seria bastante dispendioso. Então, eu uso o reservatório, eu posso elevado e eu posso alimentar a zona por gravidade, né? Então, a estação elevatória ela só vai funcionar para levar a água desse ponto até esse, né? Então, a altura manométrica é menor. E, além disso, ela pode funcionar simplesmente para encher o meu reservatório. Ela não precisa funcionar 24 horas por dia. E eu posso ter também um centro de reservação com 2 reservatórios circulares. O volume que vai ser reservado, né, ele deve ser suficiente para atender às variações de consumo, né? E aí a gente vai chamar de volume útil. Também devo ter um volume aí contabilizado para combate a incêndios e um volume para emergências, né? Então, o volume de reservação, ele é a soma dos volumes úteis de todas as unidades do sistema de abastecimento, né? O volume útil de cada unidade vai ser aquele que está entre os níveis máximos e mínimos do reservatório. Então, esse aí é o nosso volume útil. O nível mínimo corresponde à lâmina d'água mínima para se evitar vórtices, cavitação ou arraste de sedimentos na minha reservação. A determinação desse volume, ela deve se basear no consumo da comunidade que está sendo atendida e na adução de água tratada. Então, com os dados do consumo diário, a determinação do volume, ela pode ser obtida por meio da curva de consumo, ou quando eu não disponho da curva de consumo, eu tenho alguns métodos para resolver esse problema. Então, se eu vou me basear na curva de consumo, considerando aí a adução contínua, né? Então, eu tenho adução 24 horas por dia, que consiste em integrar as vazões de consumo, né? Do tempo 1, que vai ser aqui o tempo 0, até o tempo 2, 24 horas, considerando a adução contínua, da vazão de consumo, né? Só que eu tenho uma parte em que o meu reservatório, ele tá enchendo, né? E eu tenho uma parte que meu reservatório está esvaziando. Por quê? Essa daqui é a minha curva de consumo. E essa daqui é a minha reta de adução. Se eu tenho adução contínua, ela é constante, né, ao longo aí do tempo. Então, eu estou aduzindo 100 metros cúbicos por hora de água. No período de 0 a 8 da manhã, né, de meia-noite até 8 da manhã, eu tenho um consumo abaixo do que eu estou aduzindo. Então, o reservatório ele está enchendo. Essa área aqui corresponde ao volume o volume que eu tenho ali, que eu encho o meu reservatório durante esse período. A partir de 8 horas, o meu consumo supera a vazão que eu estou aduzindo, né? Então, que eu estou captando. Então, aqui eu tenho um volume de esvaziamento do meu reservatório. Após as 18 horas, o meu reservatório volta a encher, porque a vazão de adução supera a vazão consumida.
Então, para calcular o meu volume, eu posso calcular essa área aqui, né? Ou essa área somada a essa. Por quê? Porque o volume necessário que eu tenho que ter no meu reservatório corresponde aí ao volume esvaziado, né? Que é o mesmo volume que o reservatório encheu. Então, eu tenho o que eu enchi, eu esvazio no horário de pico, tá? Então, é isso. Então, para calcular o meu volume, eu vou integrar a vazão, né, Q da curva de consumo do tempo T1 até o tempo T2 e vou subtrair essa vazão aqui de adução contínua para obter essa área aqui, correspondente a essa área. Ou então, né, eu posso construir o diagrama de massa, né, com os dados do consumo diário, eu posso determinar o meu diagrama de massa. Esse diagrama, ele é elaborado a partir da reta de adução acumulada. Então, eu vou acumular a minha adução e vou acumular a curva de consumo. Eu estou acumulando aqui a minha vazão que eu estou consumindo e a vazão que eu estou captando, né? A minha reta da adução. Ao final, eu tenho aqui a vazão do dia de maior consumo, né? O volume do dia de maior consumo. E aí, como que eu trabalho com essa curva? Através de tangentes aqui, traçando tangentes ao ponto de maior consumo, né? Que eu traço aqui no ponto da curva de maior consumo e o ponto de menor consumo, né? Então, eu vou traçar tangentes paralelas à minha reta de adução, né? E vou calcular qual vai ser a distância entre essas retas tangentes, né? Então, vou pegar o ponto de mínimo, o ponto de máximo, traçar uma tangente a esses pontos paralela à minha reta de captação, de adução, e a distância entre essas duas tangentes, né, paralela ao eixo Y, ao eixo das ordenadas, vai ser a capacidade do meu reservatório, qual que é o volume do reservatório que o meu reservatório tem que ter, né? Eventualmente, eu posso adotar um período de adução inferior a 24 horas, né? Geralmente de 16 a 20 horas. Nesse caso, o volume excedente deve ser igual ao déficit durante o período de paralisação da adução. Então, a minha adução tá aqui, ó, tá aqui em cima. Essa é onde eu trabalho com a minha adução. Nesse período, o meu reservatório, ele tá enchendo. Só que a minha adução, ela tem que corresponder ao período que eu tô esvaziando o meu reservatório, né? Ao volume que eu esvaziei, né? Então, tem que fazer essa média. Esse volume que encheu deve ser igual ao volume que esvaziou. Deu para entender? Então, eu posso construir também o diagrama de massas, né, para fazer o cálculo do volume de reservação. E aí, eu faço a mesma coisa, eu vou acumular o consumo e vou acumular a adução no tempo correspondente, né? Eu vou pegar e vou tomar aqui uma altura C1, paralela ao eixo das ordenadas, vou chamar de C1, que é medida, né, desde o início da adução. Então, essa área aqui, o reservatório, ele tá enchendo. E vou pegar uma ordenada aqui C2, né, que é o volume que o reservatório, o volume da adução menos o volume consumido, né, acumulado aqui no período que eu termino a minha adução, né? Isso pode ser facilmente observado numa tabela, né? Então, eu tenho aqui de 1 a 24 horas, o consumo, ele varia ao longo das 24 horas, a adução funciona no período de 8 até 23 horas, né? E aí, a minha adução é contínua, com uma vazão de 150 metros cúbicos por hora. De 1 até 7 horas da manhã, eu tenho um déficit, né? E aí, meu déficit, e de 23 até 24 também tem. Então, meu déficit está aí de menos 156
metro cúbico por hora, a vazão que eu estou devendo, né? Tá consumindo mais. E aí, de 8 horas até 23 horas, eu tenho um saldo, né? Somado aí, meu saldo tem que ser igual ao meu déficit. Frequentemente, quando eu vou implantar novos sistemas, eu não vou dispor da curva de consumo. Então, eu posso aproximar essa curva a uma senoide que representa a demanda do dia de maior consumo, né? Então, o volume de reservação vai ser, no mínimo, igual à área em que eu tenho a vazão aduzida, né, excedendo ao meu consumo. Né? Integrando aí entre as horas de 0 e 24 horas, eu vou ter a expressão para o volume de reservação, né? Com base aqui na curva que simula uma senoide. Ao volume de reservação, deve ainda ser acrescida uma parcela devido ao incêndio, né? Ou paralisação na rede. Mas uma determinação muito específica dessa parcela é bem certa. Então, na prática, adota-se aí um volume de reservação em 1/3 do consumo diário do dia de maior consumo, o que já faz com que se considere os acréscimos, né, para incêndio, eventualmente uma parada no sistema, segurança, enfim. Para reservatórios elevados, o volume do reservatório é limitado a 500 metros cúbicos ou de 10 a 20% do volume total de reservação. Então, eu tenho que contar também aí com reservatórios enterrados associados. Posso ter também um volume para emergência, depende da confiabilidade do meu sistema. Para sistemas de abastecimento com pequenas populações, esse volume pode ser igual ao volume de incêndio. Para populações médias e grandes, recomenda-se o volume de emergência maior do que o de incêndio. Alguns países utilizam uma reserva de 25% do consumo máximo diário previsto. E aí, como eu falei para vocês, né, tem algumas práticas que são normatizadas pela ABNT. Se eu tenho uma adução contínua, o volume armazenado deve ser igual ou maior que 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo, né, de consumo máximo. Ou seja, eu posso avaliar, né, estimar o meu volume com base nessa norma, né, de 1/3 do volume do dia de maior consumo. Se eu tenho adução descontínua e um só período que coincide com o período de consumo máximo, o volume armazenado deve ser maior ou igual a 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo e igual ou maior que o produto da vazão média pelo tempo que a adução permanecerá inoperante nesse dia. Para a adução contínua ou descontínua, que não coincide com o período do dia de consumo em que o consumo é máximo, o volume armazenado deve ser maior ou igual a 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo, somado o produto da vazão média, que sai do dia de maior consumo, que dia? Do dia de maior consumo pelo tempo em que a adução permanece inoperante nesse dia. Para reservatórios elevados, recomenda-se a limitação do volume de 500 metros cúbicos, como eu falei, né? Ou de 10 a 20% do volume total de reservação. Bom, um fenômeno que ocorre bastante nos reservatórios são os vórtices, a formação de vórtices, né? Nos pontos altos dos reservatórios, o que provoca aí uma diminuição da vazão nas adutoras por conta da entrada de ar, uma redução da capacidade de armazenamento do reservatório, diminuição da eficácia e vazão da bomba e vibração e cavitação na bomba. Então, esses vórtices eles devem ser evitados. Para evitar, eu devo garantir uma submergência adequada, né? Então, eu tenho aí um nível de submergência adequado para não haver a formação desses vórtices.
Eu posso instalar dispositivos como placas para prevenir que esse vórtice se forme e vá para a superfície. Eu tenho também dispositivos que estão instalados na parte inferior do poço, né? Que vão também evitar a formação desses vórtices. Bom, com o intuito de minimizar as variações que ocorrem na altura manométrica durante a adução, né, por meio daí do recalque, a tubulação de entrada no reservatório, ela deve ser feita com a descarga livre, acima do nível d'água máximo de operação. Isso aí é recomendado. Se eu tiver entrada afogada em reservatório de montante, eu tenho que instalar um dispositivo que retorne, que evite, né, o retorno dessa água para a rede, né, para a adutora. Então, é importante eu ter isso em mente. O dimensionamento das tubulações das adutoras, né, da tubulação de entrada, é feito em função da velocidade que do fluido que está ali na adutora que está alimentando o meu reservatório, né, e fica limitado ao dobro do diâmetro. Dependendo da posição da adutora, né, por exemplo, se eu tenho um reservatório elevado que tem uma capacidade menor, a vazão que eu vou alocar no meu reservatório apoiado e que vai passar para o elevado por meio da adutora, ela corresponde à vazão da hora de maior consumo, né? Implicando aí que eu vou ter um acréscimo da vazão para essa adutora de recalque. Então, depende da posição que eu tenho o meu reservatório, né? A tubulação de saída, ela é dimensionada para vazão de distribuição, né? Então, a velocidade média deve ser menor do que 1,5, que é a velocidade média na rede de distribuição. É usual a instalação na saída, né? Aqui no poço de rebaixo. Aqui, ó, a gente tem a tubulação de saída, eu tenho um poço de rebaixo aqui, para evitar, para a gente conseguir aproveitar totalmente o volume do nosso reservatório, né? Para reservatórios de jusante, a mesma tubulação que entra é a tubulação que sai, né? Tanto para as tubulações de entrada quanto para as tubulações de saída, o controle do fluxo de vazão ele deve ser realizado por um sistema de fechamento por válvulas, né? Ou equipamento que seja aí similar. Então, nós temos aqui, por exemplo, medidores de nível que impedem aí a entrada da água, medidores ultrassônicos, que eu tenho registros automáticos e medidores ultrassônicos. Posso ter válvulas de altitude, né, também. Para o pleno esgotamento da unidade de reservação, deve ser prevista uma instalação de descarga de fundo na cota inferior à da tubulação de saída, recomendando aí um diâmetro mínimo de 150 milímetros. O dimensionamento é feito em função do tempo de esgotamento da câmara, né? Normalmente adota aí um período entre 3 e 6 horas, então eu vou calcular a vazão que vai ser esgotada para esse tempo aí de 3 a 6 horas, né? Para eu conseguir esvaziar todo o meu reservatório. O nível da água, ele é estabelecido através da posição dos extravasores, né? E aí eu tenho uma recomendação de que a distância mínima entre o topo da unidade, né, entre a cobertura e o nível do meu extravasor, o nível da água deve ser de 30 centímetros. Então, eu vou instalar meu extravasor nesse ponto. Ele deve ser dimensionado para vazão máxima afluente. Se eu tiver uma variação abrupta no nível da água no interior do reservatório, podem haver esforços na cobertura devido à pressão interna que vai formar ali dentro.
né? Para minimizar esse efeito de pressão interna, a unidade ela deve ter uma ventilação, né, protegida aí com telas e com cobertura para que não haja passagem, né, de animais, entrada na água da chuva, para expelir esse ar, essa pressão formada aí devido à variação abrupta no nível da água. E aí a gente tem aqui os extravasores, eles podem ser de seção circular, a gente utiliza muito vertedores, né? Vertedor tubular, e aqui eu tenho um vertedor retangular. E aqui a tubulação de ventilação, né? Voltada aqui para baixo, eu tenho telas impedindo a passagem de animais, voadores, né? Enfim. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Agora que eu vi aqui, fenômeno de transporte. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.